Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém. São todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso culto virtual. Cada lar, cada família, neste momento está consagrando a sua casa para que ela seja um templo de louvor e adoração comunitário a Deus. Nós vamos orar agora com o nosso irmão Daniel Castro, presbítero da IPU de Zimbro. Curvemos nossas cabeças e oremos. Pai de amor, reconhecemos que só Tu és digno de todo poder, toda honra e toda glória. Por isso estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Sabemos também que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estarás no meio dele. Aqui estamos reunidos, não fisicamente, mas em espírito e em verdade, pelo que suplicamos a Tua presença e que aceites o culto que vamos Te prestar. Em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura alternada do Salmo 66, de 8 a 20, acompanhando os nossos irmãos Marcos e Magda. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos, com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua.
Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Convite à confissão dos pecados. Salmo 25, 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Oremos silenciosamente. Jesus, Senhor, me chego a ti, orar e alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita o pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oração de confissão. Pai querido, nesse instante nós entramos na Tua presença e nos colocamos diante de Ti para que nesta noite, Senhor,
Tu venhas perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que fizemos que às vezes atrapalha, Senhor, de nós entrarmos na Tua presença. Te pedimos que Tu perdoes a cada um de nós, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, porque nós somos homens falhos, Pai. Mas nesse instante nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos perdão por tudo aquilo que, Senhor, tira, Senhor, a nossa paz, tira, Senhor, a nossa esperança de estarmos diante de Ti. E nesse momento nós Te pedimos perdão, Pai, porque até aqui Tu tens perdoado o homem e quando o perdão entra, Senhor, algo novo acontece na vida de cada um de nós. Nós Te louvamos por tudo, abençoe, Senhor Jesus, a cada um, seja conosco, Senhor, e que tudo aquilo que Tu quiseres fazer adiante das nossas vidas, Tu possas abençoar a cada vida, a cada um de nós que estamos na Tua presença. Te louvamos por esses momentos e nesta noite, Senhor, seja conosco, abençoe a cada um de nós, é o que eu Te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Declaração de graça, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Amém. Louvemos a Deus com o hino Eis-me Aqui, acompanhando o nosso irmão Everaldo, e após esse cântico, façamos a oração de consagração de nossas vidas, dízimos e ofertas com a diaconisa Karen. Oremos. Senhor, meu Deus, ó Pai,
Te agradeço, Pai, por esse dia maravilhoso que tivemos. Te agradeço, Pai, por cada irmão que está aqui, ó Pai, nessa noite, te louvando, te engrandecendo, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um que está aqui. Te peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que nós tenhamos uma semana abençoada. Te peço também, Senhor, que o Senhor abençoe cada dízimo e oferta, Pai, que elas possam ser usadas para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus, é que eu oro e te peço. Amém, Senhor. Cantemos o hino 610, vai buscar, terceira estrofe e coro. Após o cântico, vamos ter a oração de consagração das vidas de nossas crianças e juvenis com nossa irmã Thalia. Deus, Pai, eu quero lhe agradecer, Senhor, por ter nos sustentado até aqui, Pai. Eu peço que o Senhor guarde as nossas famílias, Senhor, nesse momento tão difícil. E eu peço que o Senhor venha abençoar as nossas crianças, os nossos juvenis, Pai, para que eles nunca percam o seu caminho, Senhor Deus, e para que eles possam ver, Senhor, a Tua mão no meio disso tudo, Pai. Abençoe a vida deles e faça com que eles tenham prazer em segui-lo, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura, Atos 7, 22 a 31. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só vez fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, e possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus,
Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me do teu caminho. Segunda leitura, 1 Pedro 3, de 13 a 22. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora, também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus, Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, 107. Terceira leitura, João 14, de 15 a 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 119, 176. E nos manda que levemos
bondoso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós damos graça por este trabalho aqui agora, por essa reunião. Damos graça, Senhor, porque ouvimos a tua palavra, Senhor. A tua palavra é que nos ensina, nos corrige, que nos leva para os bons caminhos, Senhor. Mas para que isso aconteça, é preciso que o teu Espírito esteja atuando, tanto naquele que vai explanar a tua palavra, como em todos os nossos corações. Seja presente com todos nós. Nos guia. Nos dá a tua paz. Nos ensina a ser humildes, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Já estamos no 6º domingo de Páscoa e nos aproximando do Pentecostes. Aparentemente, o isolamento como medida preventiva à propagação do Covid-19 nos impedirá de realizar nosso tradicional culto pela unidade dos cristãos. Contudo, esse é um ideal a ser buscado e lembrado todos os dias. O impedimento para realizar a cerimônia não é religioso, e tampouco pela vontade de nos reunirmos. Assim como eu, tenho certeza que muitos dos irmãos, talvez a totalidade de quem está participando desse culto, está ansioso para retomar a vida normal e poder estar no templo, em comunhão com os irmãos, louvando, glorificando a Deus juntos, próximos uns dos outros. Mas, enquanto isso não é possível, é um gesto de amor para com o nosso próximo, guardarmos a distância social, procurar evitar a contaminação pelo vírus que vem causando o sofrimento em tantas famílias com seus entes queridos ou hospitalizados, ou famílias que estão enlutadas. O tema do sofrimento que tem nos assolado nesses dias é também central nos textos que meditaremos hoje. Nossa reflexão se inicia com o texto do discurso de Paulo no Areópago, registrado em Atos 17, de 22 a 31, convidando todos os seres humanos ao arrependimento. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 13 ao 22, continua com a exortação do apóstolo aos cristãos que, em meio ao sofrimento, e este sofrer de maneira injusta, é identificado com o próprio sofrimento de Cristo e também com sua ressurreição, consequentemente, com a salvação. E o terceiro texto que encerra as leituras feitas para essa noite está no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 21, com a promessa da descida do Espírito Santo, o Consolador, que permanecerá com todos os que amam a Cristo e guardam os seus mandamentos. As Escrituras
lidas, portanto, trazem em seu cerne o sofrimento e o consolo de Deus. Apesar dos 3 textos terem essa temática, vou focar na carta de Pedro, que propõe uma articulação entre o sofrimento e a resistência. Vivemos em um tempo que é fácil fazer como as demais pessoas na nossa sociedade, em que ser injusto, corrupto, mal, levar vantagem em tudo, que uma determinada época foi chamada de Lei de Gerson, associada a uma propaganda de televisão, a viver do jeitinho brasileiro, dá um jeitinho para tudo. Todas essas coisas são vistas como normais e naturais, e às vezes até admiradas. Pedro propõe irmos na contramão dessa via, ou irmos contra a maré de injustiça para fazermos a diferença. Ele sugere a vida de obediência, mesmo que com consequências dolorosas. Enfrentar o sofrimento e não buscá-lo. Tem sido confuso essa ideia através dos séculos. Entender que o sofrimento não é meritório em si mesmo. A fé cristã, em sua confusão, chegou a entender nos primeiros séculos que o martírio era o caminho da verdadeira fé. Depois, na Idade Média, se prometia o paraíso como recompensa por suportar os sofrimentos. Nesse momento, e em muitos outros momentos da história, a fé foi utilizada para sufocar, para abafar as reivindicações das pessoas por condições melhores. Então o sofrimento era valorizado como o caminho para o paraíso. Isso chegou ao ápice, ao cume, em que as pessoas auto-infligiam torturas e aflição do seu próprio corpo para pagar os pecados. Chamado isso de autoflagelo. Não há créditos especiais por buscar o sofrimento. Para os olhos das pessoas ao redor que não estão passando por essa dor, o sofrimento pode sobressair no testemunho dos fiéis, dos mártires que suportam a flagelação. Vemos isso desde o apedrejamento de Estevão até nos dias de hoje com os heróis anônimos que suportam o bullying, às vezes no seio da própria igreja, ou até a violência física em casos extremos ou de perseguição religiosa. No entanto, não é o sofrimento que agrada a Deus. Essa é a ideia equivocada que as pessoas têm. Pensar que é o sofrimento que agrada a Deus. Não é o sofrimento. O que agrada a Deus, sim, é a fé obediente que suporta o que for, inclusive o sofrimento e a dor. Um outro ponto que é importante destacar aqui na carta de Pedro
é que ele dá um enfoque, dá uma visualização especial à questão da consciência. Não é uma consciência provinda do senso comum ou da tradição. É a consciência que advém de compreender e seguir a palavra de Deus. Pedro nomeia essa consciência de boa consciência. Quando reunimos, quando associamos os dois conceitos da questão da fé em meio ao sofrimento e da boa consciência, e esses conceitos associados dentro da situação vital, de um enfrentamento das situações de vida, essa consciência, ela se demonstra como cumprimento da vontade de Deus e por isso mesmo Deus é glorificado no nosso testemunho ou no bom testemunho daqueles que estão sofrendo. E aí o sofrimento de Cristo é visto no cristão, pois o guardar a palavra do Pai Eterno e suportarmos as mágoas e padecimentos por amor ao seu nome, redunda na salvação pela sua graça. A boa consciência não é um esforço meritório também, de aprendizagem ou de autoaprendizagem. Também não é algo abstrato, que pode ser conhecido apenas por Deus. Deus sabe a minha consciência, Deus conhece o meu coração, né? Ele sabe o que eu estou pensando. Não. Essa boa consciência, ela é concreta, é comportamental, visível, uma vez que ela surge como fruto da obediência a Deus. O sofrimento, tendo boa consciência, parece contraditório. Se apresenta como assim, se eu estou fazendo bem, por que estou sofrendo? E quando pensamos em justiça, e nos vem aquela figura da mulher segurando a espada com a balança, a venda, né? Buscamos na Grécia Antiga a figura de Têmis, que segurava uma balança, ela buscava o equilíbrio entre o julgamento e a razão. Ela era uma titânide, ela não era propriamente uma deusa, era uma titânide que era guardiã dos juramentos e da lei, e ela era invocada pelos magistrados no julgamento. Ela era uma das tias de Zeus, e com ele ela teve algumas filhas, e uma de suas filhas, chamada de Dique ou Dice, era a vingadora das violações da lei e portava uma espada na mão. A equivalente a ela em Roma, essa Dice, era justamente a deusa romana Justitia ou Justiça, e que nessa versão latina aparecia vendada com a espada na mão e com as duas mãos na espada, na verdade. E independente de grega ou de romana, né, a figura acabou absorvendo as características dessas três personagens mitológicas e dando aquela imagem que nós temos da justiça cega, que tem a balança na mão e a espada para ser imparcial com as pessoas e punir os maus e recompensar os bons. Então essa é a ideia de justiça. Então, seja qual for essa personagem, nós temos alguns conceitos de justiça que derivaram dessas figuras mitológicas. Esses conceitos de justiça é a justiça retributiva, a vingativa, a punitiva, ou até mesmo o que alguns chamam de justiça pelas próprias mãos, justiça popular.
em qualquer um desses conceitos, retribuir o bem com o mal está errado. Então, quando você tem uma boa consciência, quer dizer, um bom comportamento advindo de fazer a justiça dentro da palavra de Deus, e você é recompensado com o sofrimento, isso costuma a criar um ultraje e uma indignação. E aí Pedro nos vem com a ideia de suportar, dando um testemunho de sua fé. Não é aquele suportar passivo, né, de sofrer e fingir que está tudo bem. Não, é ativo. É pacífico sim, mas não passivo. Ele é ativo. Ele é a subversão da justiça dos homens. Por quê? Porque na justiça dos homens, a vingança numa situação dessa é compreensível. E na justiça de Deus, a justiça ela se apresenta como graciosa, perdoadora, que acolhe, que cura, que transforma vidas. Há uma tendência generalizada, a gente vê isso nos filmes, em livros, em biografias, né? E manchetes de jornais, na grande mídia, de se glorificar as pessoas que suplantam, que vencem dificuldades por características próprias, por uma resiliência inerente. Vemos, inclusive, condenados e condenadas na prisão que seduzem pessoas, acabam até contraindo matrimônio, porque em seu discurso eles estão arrependidos ou estão recuperados ou ainda foram condenados injustamente, então a pessoa se solidariza com o outro e se aproxima e acaba criando um vínculo de admiração e de querer ajudar. Vemos também aquelas pessoas que superam injustiças biológicos sociais. Isso é, as pessoas têm ou deficiência ou sofreram um acidente e tiveram perdas motoras, cognitivas e conseguiram superar aquilo. Aí são reverenciados como modelos. Não estou entrando no mérito da questão, pois no contexto da humanidade, dos exemplos que nós temos, isso daí realmente encontra o seu valor e deve ser apreciado e realmente incentivado. A superação pessoal, esse crescimento em meio a desvantagens ou arbitrariedades. Mas não é o nosso caso. O padecimento injusto proposto nessa carta de Pedro não é o que nos eleva. Ele não está propondo a superação pessoal. O que ele está constatando e estimulando e colocando em evidência nessa carta é que o padecimento injusto é um crisol que ressalta as qualidades da palavra de Deus. Não é a minha qualidade, é as qualidades presentes na palavra de Deus e sim, aí sim, na vida do discípulo que segue e obedece o Mestre. Não é algo adquirido na provação, não é na provação que nos tornamos com pessoas melhores. É a limpeza que acontece. Se melhor você quiser entender como a limpeza, a purificação da sua fé, até pode ser. Mas não que ela que vai gerar a sua fé. O ouro
antes de entrar no fogo, já é ouro. Antes de passar pelo crisol, ele já é o metal precioso. Assim também, a resiliência que vem da fé, e uma fé que brota da boa consciência de obedecer a Deus. Ela é aperfeiçoada. Ela não surge no sofrimento. Não é um sofrimento que é o meritório. É a palavra de Deus. E aquele que a segue consegue permanecer firme, apesar das provações e das dificuldades da vida. A palavra de Deus, Deus é o nosso refúgio na tribulação. Amém. Apresentemos diante de Deus nossas petições, nossos agradecimentos, escrevendo, mandando uma mensagem pelo WhatsApp do grupo Comunhão e Edificação ou no grupo Família IPO Atibaia, no Facebook da Igreja Presbiteriana de Atibaia ou nesse canal do YouTube. Após alguns instantes em que estaremos ouvindo o cântico Dia de Sol com nosso irmão Ismael, teremos a oração de intercessão com nosso irmão Davi. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dias de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dias de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.
Pai amado, Pai querido, nesse momento em que nós estivemos aqui, nesse momento, te louvando, te adorando, ouvindo a Tua palavra que nos fortalece, que nos enriquece, mas também nesse momento em que nós estamos juntos, mais distantes uns dos outros, devido a essa pandemia, esta doença que toca a todas as pessoas, toca em todas as cidades, as casas, vem tirando as pessoas das suas rotinas, do seu trabalho, dos seus estudos. Que o Senhor possa estar no meio de cada um de nós, nos fortalecendo, nos ajudando a passar por esse momento, Pai. Te peço que o Senhor esteja com as famílias que perdem seus entes queridos, seus familiares, os seus amigos, que perdem conhecidos, colegas de trabalho por essa doença e por outras também, Pai, no seu dia a dia. Pessoas que vão para perto de Ti, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja também agora olhando a cada um dos pedidos que estão sendo colocados no Teu altar, de ajuda, de emprego, de saúde, de relacionamentos. Que o Senhor possa, com a sua mão, tirar todo o mal que aflige a cada um dessas pessoas que colocou o seu pedido no teu altar agora nesse momento, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja com todos nós e que nesta noite nós possamos nos despedir deste culto que prestamos a Ti, Senhor, e também que possamos estar protegidos para que no próximo domingo possamos estar todos juntos, de novo, louvando a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Vamos nos colocar em pé e orarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam convosco, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos sem fim. Amém.
Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar.